Olá, meu nome é Eliane. Eu estou aqui fazendo esse vídeo. Não é um vídeo fácil de se fazer, tá? E eu quero falar sobre filhos autistas. Eu vou falar sobre meus filhos autistas. Eu tenho dois filhos autistas, um com 23 anos, outro com 22 anos. É uma moça e um rapaz. Eu não posso falar o nome do meu filho, não posso mostrar foto dele, porque ele não permite, ele não gosta que fale sobre esse assunto. A minha filha, em algum outro momento, eu posso mostrar fotos, vídeos. O nome dela é Kênia, ela estuda psicologia, tá? Tá terminando esse ano. E talvez vocês já estejam se perguntando: a autista estuda, faz faculdade, autista, como que se dá isso, né? Bom, por que eu quero falar com vocês sobre isso? Porque meus filhos, eles sempre foram, né? As pessoas autistas nascem autistas, elas não se tornam autistas. Mas antigamente, né, vou falar assim, as pessoas só eram consideradas autistas quando elas tinham um nível 3 ou até pouco tempo chamado de severo. Quando essas pessoas causavam mal físico para outras pessoas ou para elas mesmas, quando precisavam de atendimento especializado com emergência, com urgência, e os chamados leves ou chamados um, 2, né, foram crescendo e vivendo a vida. E meus filhos eram considerados, a minha filha, né, considerada uma menina agitadíssima, porque ela tem autismo e tem também como comorbidade o TDAH. Além do TDAH, ela tem descalculia e também troca as palavras. Descalculia, que é problemas em matemática, e dislexia, não ainda é laudado, mas fazendo investigação de dislexia, porque ela troca as palavras, tanto para falar como para escrever. Então, está sendo investigado, e isso tudo são comorbidades, né? O que leva ela a ter mais ou menos suporte. Um autista ter mais ou menos suporte são as comorbidades. E ela tem essas comorbidades, além de ter a comorbidade de ter o toque, que é ter repetição, né? Repetição no comportamento. Ela organiza as coisas demais dela, de guarda-roupa, de quarto, tem que ser tudo extremamente organizado, tudo extremamente alinhado em cores, em tamanhos. E isso parece ser uma coisa boa, né? Por um momento eu até pensava que ela era muito organizada e tudo, mas se eu, por exemplo, tirar um calçado dela do lugar, ela sabe que eu mexi, e isso incomoda ela de tal forma que atrapalha ela dormir, atrapalha ela passar o dia, porque se eu pegasse um chinelo dela, por exemplo, para ir ali na portaria conversar com alguém, ela ficava e chegasse em casa e colocasse na porta para entrar, isso já atrapalhava ela, desregulava ela, que fala, né? Desregulava ela todinha, e se ela soubesse que eu mexia em algo dela. E ela é muito ela não tolera injustiças, do tipo, se ela perdeu 10, ai gente, esqueci o nome. Por exemplo, se ela ia fazer prova quando adolescente, ela tirava 1,5. Se ela somasse a nota dela, desse 1,5. E o professor de matemática, né, que é onde ela tinha mais problema, colocasse 1,3, ela tinha uma crise na escola e a gente tinha que sair de casa, mas a gente não sabia que ela era autista. A gente tinha que ir lá, tinha que conversar com o professor, ela tinha uma crise de ansiedade. Aí as pessoas conheciam minha filha como aquela que dava piti na escola, tá? Dava piti, era barraqueira, né? E assim ela foi crescendo e a gente passando por isso, e algumas pessoas chamavam ela de doida, colegas, né? Não vou falar, nenhum profissional. Se algum profissional já pensou isso, não se referiu diretamente a ela, talvez entre eles ou em família, mas não chamou minha filha de doida pessoalmente. Mas até amigos, né, falavam, nossa, sua filha tem problema. O filho. O filho é aquele autista que sempre está sozinho, não quer se interagir, né, com as outras pessoas. Era aquele aluno exemplar, porque ele sempre ficou sozinho na sala, não dava trabalho, era chamado de tímido, extremamente tímido. Tinha uma amizade na escola, normalmente. Na minha rua, ele tinha um amigo.
E na igreja, que nós frequentamos a igreja, ele tinha também, normalmente, um amigo. E por que nós não desconfiávamos, né, da interação dele? Porque ele ia até as coisas, por exemplo, uma brincadeira de grupo, ele estava na brincadeira de grupo, mas ele não interagia com as pessoas naquele grupo. Na igreja, quando ia cantar na frente da igreja, quando tinha de crianças, ele se colocava no grupo lá na frente e ele fazia mímicas como se eu estivesse cantando. E aí passava como alguém que estava fazendo as coisas, mas ele não estava interagindo de verdade, ele só estava cumprindo um protocolo exigido pelos pais, exigido pela igreja, exigido pela professora. Nas apresentações de pai e mãe, ele sempre estava com a cabeça baixa na frente. E isso hoje eu sei que causava muito sofrimento para ele, mais do que uma timidez, não era só uma timidez. Mas além de todas essas coisas que eu estou relatando para vocês, é, meus filhos, né, eles foram discriminados em alguns momentos por causa de ter poucas amizades. Minha filha também sempre teve poucas amizades, porque como era tida como barraqueira, aquela que gritava, se desregulava, mas não era desregulada, que era chamada, era a barraqueira, né? Então as pessoas se afastavam dela, não criavam intimidade nem vínculo, né. Então foi assim que eles cresceram, foram passando. Eu tirei meus filhos das escolas particulares, porque exigiam demais para eles, e as públicas, foi mais fácil deles se enquadrarem, se encaixarem, e eu achava o diálogo, tanto com a direção da escola como com os professores, melhor. Em alguns momentos era desistia mesmo deles, tá, a verdade é essa. Tipo assim, vai chegar no ciclo, no final do ano, e eles vão ter conseguido passar. Era assim para os professores, era assim para a direção e era assim para nós pais também, porque eles não tinham diagnóstico. Minha filha foi levada em vários profissionais, desde a pequena infância, desde quando começou a estudar. Tipo, psicólogos avaliaram ela, psicopedagogos, quando ela travava no aprendizado da matemática, mas nunca, nunca deram nenhum diagnóstico para ela. Quando ela começava a melhorar, quando ela melhorava das ansiedades, melhorava da agitação, quando ela começava a interagir com a turma, que é quando passava o início do ano, que era a adaptação, aí ela tinha que se virar. Ela passou a vida se virando, tendo crise de ansiedade, passou a vida, quando as crises de ansiedade aumentavam demais, comia muito, então ela engordou muito por causa disso. Meu filho se virava no esporte, corria muito, eu gostava muito de correr, então ele não engordou e é homem, né, gente? O homem tem uma forma diferente de absorver, então ele não ficou gordo por isso e gastava muita energia correndo, e as brincadeiras dele sempre envolviam muito gastar energia, né? Então ele teve menos prejuízos físicos, né, do que a filha, no caso. E aí a minha filha resolvia às vezes as coisas, assim como eu, comendo. Comia, dá prazer e a gente engordou, né? E esse é um outro capítulo que eu posso abordar aqui sobre como ela venceu a obesidade. Ela venceu, tá? Mas foi uma parte difícil. E agora, no ano passado, de 2023, que nós encontramos uma profissional, na verdade foi uma professora dela de psicologia, falou: Kênia, procura uma profissional para fazer uma avaliação neuro, neurológica. Ela já tinha ido no neuro, tá? Então não é uma avaliação de neurologista, porque normalmente todos os que eu levei ela, tanto pediatras como os neuros para adultos, eles não viam nada em exames, então eles nem cogitavam isso, sabe? Ela sente dores pelo corpo, né, por causa de dias que ela tinha que socializar muito, tinha que cantar na igreja, tinha que apresentar na escola, isso ia causando um desgaste emocional e físico muito grande nela. Ela sentia muitas dores físicas, e isso hoje chamado, tem nome para isso, né? Eu não sei os nomes ainda técnicos para usar, mas sei que tem nomes, né? Então, depois de muita socialização, ela ficava extremamente cansada, exausta, crises de ansiedade, tudo. E aí tratava ansiedade, tratava depressão, tratava problemas com alimentação e nunca tratou autismo porque nunca foi diagnosticado. Então, ano passado, uma professora dela, do curso de psicologia, deu para ela um nome. Ela foi, depois de 7 sessões, ela teve esse diagnóstico, tá? Diagnóstico de autismo.
E essa profissional diagnosticou o nível 2, mas o psiquiatra deu um laudo de nível 1, tá? Não me perguntem por quê, porque os profissionais eles divergem entre si e quando para a gente vai apresentar para receber mesmo alguma coisa do plano de saúde e tal, é o do psiquiatra que vale. Aquela que fez os testes, o profissional que fez os testes, ficou muito tempo ali, que é o psicólogo especializado, né? Os laudos deles não valem muita coisa, não, tá? As descrições todas deles não é muito contado, não. Então, o que conta é o quê? É o do médico, psiquiatra, neurologista, é médico. Falou que é médico, conta. Não é médico, eles leem, eles veem, mas dá lá o que eles acharem que deve. Como minha filha estuda, minha filha sai de casa, minha filha, né, eles não sabem nem leram lá todo o histórico, que é uma pasta enorme desde quando ela começou a ir aos profissionais, que ela guarda tudo. Então, eles colocam lá o que eles acham que ela vai precisar, né? Então, assim, eu quero relatar para vocês como está sendo encarar, né, os profissionais, o plano de saúde e como que nós estamos encarando isso. Hoje, né, que é dia 5 de março de 2024, nós, depois de ficar desde outubro do ano passado, que é outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 6 meses tentando conseguir uma consulta com especialista, não conseguimos. O psicólogo que o plano de saúde fornece falou que não ia tratar de autista, mesmo porque ele tem filhos autistas, e ele não ia fazer uma terapia com autista. Ele pediu no caso, meu filho, né? Gente, eu acabei citando o nome do meu filho aqui. Lascou. Pois é. Então, depois de tentar, né, a gente fica desse jeito, né? Eu não sei se o que eu tô fazendo é errado, meu filho não gosta. Então, isso é uma coisa que as mães passam, né? Quando já descobre que seu filho é adulto, a gente não sabe nem como lidar com isso. Como é que eu vou falar sobre o meu filho, o problema dele? Nem os profissionais qualificados, hoje, por exemplo, uma pessoa que atendeu a gente na clínica especializada em autismo, foi um profissional de fonoaudiologia, não foi de psicólogo, e esse profissional que atendeu a gente, ele disse especialista em autismo, mas era fono, e o plano tinha pedido, o psiquiatra pediu um psicólogo e eles nos cederam um fonoaudiólogo para fazer a triagem ou a anamnese, como a pessoa diz. E nessa anamnese eles perguntaram, por exemplo, para minha filha quando ela aprendeu a andar. E como que uma pessoa vai falar de si mesma quando ela aprendeu a andar se ela uma pessoa típica? Agora imagina uma atípica lembrar quando ela começou a andar. Me diz você. É um tratamento por plano de saúde. Eu sei que não é o melhor plano de saúde, não esperava receber um atendimento top, mas eu esperava ser um atendimento melhor do que foi. Não vim aqui denunciar a clínica, não vim aqui denunciar profissional, eu vim aqui relatar o meu fato como mãe. E nisso tudo eu fico colocando a situação das mães que têm filhos atípicos, nível 3, por exemplo, com comorbidades do tipo não verbal, do tipo não se alimentam, né? Tem problemas com a alimentação. Imagina, que já meu filho já cresceu, meus filhos já cresceram, já conseguiram estudar, conseguiram trabalhar, e agora querem se resolver em algumas áreas da vida que eles estão travados, tipo casar, namorar. Por que eles não namoram? Por que eles não casam? Por que eles não dirigem carro? Meu filho, por exemplo, não consegue andar de transporte público por causa do barulho, das quantidade de estímulos visuais, auditivos, visuais e muito toque, sabe? As pessoas se esbarram. Você sabe o que é andar de transporte público, né, gente? Metrô, ônibus e etc. Então, ele só consegue andar, por exemplo, de Uber, porque hoje, no tempo que nós vivemos, existe Uber. Ou então, carro, que ele não dirige, mas o pai dirige. Então, assim, hoje a gente tem que se deslocar para levar ele em alguns lugares e ele se perde, ele tem problema com geoespacial. Ele vai até o lugar e chega lá, ele não sabe onde está, não sabe como voltar, não sabe qual ônibus pegar. Aí vão falar: ah, você não ensinou isso. Eu ensinei, gente.
Eu andava com ele de ônibus, eu falava as coisas, mas entendeu que ele tem um problema geoespacial e que a profissional que nos, o profissional que nos atendeu falou comigo assim, na hora de sair, bateu no meu ombro e falou, bateu no meu ombro e falou, ensina para o seu filho andar de ônibus, e bateu no ombro dele e falou, aprende com a sua mãe, como se eu não tivesse ensinado, como se ele não tivesse aprendido porque não quer, porque não encara, porque não enfrenta. Então, assim, eu já vi o tamanho do monstro que eu vou enfrentar, mas eu estou disposta a isso. E meus filhos têm limitações, sim, por mais que sejam nível um ou nível 2. E eu quero que eles tenham terapia, sim, tá? E o meu desejo é que fosse alguém que entende de autismo, né? Profissional na área que entende de autismo, porque nós já passamos por inúmeros profissionais que não são especializados. E hoje, quando eu deparei com uma profissional que se diz especializada em autismo e que me mandou ir para um psicólogo que não é especializado, que ele precisa de uma terapia assim como nós típicos, foi o que ela disse. Um típico vai ajudar ele como nos ajuda, vai ser bom, vai ser suficiente. Então, assim, eu fiquei indignada, mas não sei ainda o que fazer. Nesse momento, nós vamos em uma advogada e vamos consultar sobre levar ou não os laudos para as faculdades ou para o local de trabalho. Eu não sei se vocês já passaram por isso e qual decisão vocês tomaram. Vocês apresentam o laudo dos seus filhos em todos os espaços que eles frequentam? Me diz aí, quero saber. Vamos juntos enfrentar essa parada?